E ó, eu sei que vocês estão aí preocupados, que eu não dei a dica ainda do investimento seguro. Quero falar para você do Recanto Salvador. Fica lá em Cachoeira da Prata. É a melhor oportunidade para moradia ou para o investimento seguro. Porque os lotes lá são a partir de 300 metros quadrados. Eles são urbanizados, tem água, luz, meio fio, estão demarcados e as ruas já estão compactadas. Ele fica na entrada da cidade de Cachoeira da Prata. Fica às margens da rodovia de acesso à cidade e a apenas 15 minutos de Sete Lagoas. O financiamento, não se preocupe, é com a gente, é próprio. Não tem consulta ao SPC, não tem consulta ao Serasa. Se precisa de prazo para pagar, nós vamos te ajudar 150 meses para você pagar com calma. A entrada que era de 4.200, eu baixei por minha conta para 2.000. Quer nem saber, sou Antônio que se vira para lá. Mas eu não quero que você perca mais tempo, meu amigo. Quem ligar agora e falar que está assistindo ao Brasil Urgente e que quer comprar, né, o lote lá, informando que viu o anúncio aqui comigo no Brasil Urgente, nós vamos dar esse desconto. O que era 4.200 cai para 2.000 só. Eu quero que você adquira o seu imóvel, não perca mais tempo, porque você vai pagar essa entrada baratinha e tem mais. Eu quero que você faça o seu cadastro por telefone ou pelo WhatsApp, né, da empresa lá da Bandeirantes Imóveis, que você irá concorrer a uma moto. Então é lote barato, fácil de pagar e concorrer a uma moto. Não perca tempo, porque as unidades estão acabando e esse final de semana tem plantão lá. Então agende hoje mesmo a sua visita, adquira o lote no bairro Recanto Salvador, porque a Bandeirantes Imóveis, telefone é 31 3489-0123 e o WhatsApp, o Rafael está esperando você ligar para ele, 9907-9139. Vai lá comprar o seu terreno, rapaz, uai! Agui, antes de iniciar a conversa com os deputados, né, eu quero conversar com você o seguinte, eles já estão posicionados comigo, meu querido amigo Joel Moreira está aqui também, eu quero que você aí de casa acompanhe a matéria que vai começar agora. O Rafael Martins foi para as ruas saber, primeiro, qual a opinião dos mineiros sobre a redução da maioridade penal. Tá certo que nós não ouvimos todo mundo, mas por amostragem, essa é a opinião dos mineiros. Põe na tela. O assunto ainda não é consenso nas ruas de Belo Horizonte. E, em verdade, eu te digo que simplesmente reduzir a penalidade de 18 para 16 não vai solucionar o problema do cidadão brasileiro. Eu, como leigo em lei, não sou nenhum jurista, entendo que a lei ela tem que ser ampla e restrita, independentemente de idade. Ela tem que abranger a todas as idades e a penalidade ser correspondente com a sua idade. Qual que é a sua posição com relação a isso? Eu sou a favor. De reduzir? Sou. Por quê? Porque a bandidagem dos meninos já começou, hoje meninos de 12, 13 anos já pratica crime, sabendo o que está fazendo. Já tem consciência do que estão fazendo. A questão do menor tem muita coisa mais importante para ser resolvida que baixar a maioridade, né? Diminuir. Completamente a favor. Pela violência que está exposta aí todos os dias e a impunidade, os menores ficam pouco tempo, né? Voltam para a rua, fazem as mesmas coisas, ou piores ainda, né? Com passagens até anteriores, né? Policiais, e não se faz nada. Ficam reclusos aí no máximo 1 ano ou 3 anos, pelo que me parece. A senhora acha que isso vai ajudar a resolver a questão da falta de segurança? Vai melhorar muito. Eu acho que não tem que ter redução. Não, Por quê? tem que ter mais educação. O que a gente está precisando é de educação melhorada. Não de punição. De acordo com o texto em tramitação no Congresso Nacional, adolescentes de 16 anos responderão na Justiça, assim como adultos, por crimes considerados hediondos, como roubo seguido de morte e estupro, além de homicídio doloso, lesão corporal grave e roubo qualificado. O tema está sendo amplamente discutido na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O presidente da comissão defende a discussão de medidas de prevenção à criminalidade ao invés da redução. Eu acredito que o Estado precisa disputar o jovem. Hoje o Estado brasileiro, o poder público não disputa. O jovem, especialmente o jovem pobre, entrega a própria sorte. Você percebe que os indicadores, né, mostram o perfil do jovem que comete o ato infracional, que comete crime. Ele é de baixa escolaridade, ele não está no ambiente escolar, ele é de família desestruturada, ele normalmente é criado somente pela mãe, mal conhece os pais. Então isso faz com que esse jovem... É difícil a gente falar em ressocialização de quem não foi socializado, reinclusão de quem não foi incluído. Eu defendo que o Estado tenha políticas de prevenção à violência e criminalidade, que o nosso orçamento não seja gasto somente no armamento e na repressão. Aqui, para mim, parece o seguinte, que o Estado admitindo a sua incompetência, a sua incapacidade de lidar com a situação, acho que o melhor caminho é colocar os meninos no sistema prisional, que todos nós sabemos que é um sistema falido. No plenário, grupos em defesa, não redução,
mas também profissionais da segurança a favor da mudança da lei. Eu trabalhei nas sedes hoje e em torno de uns 15 anos nas sedes eu vi na prática que o menor infrator, o adolescente em conflito com a lei, devido à revolta dele, pessoas têm hoje grupo especializado em homicídio. Pessoas de menores que têm 30, 40, 50 homicídios. E uma expressão muito popular é: não dá nada pra mim. Que eles falam assim, entendeu? E é difícil, você se sente impotente, a gente ter que sair de um país, igual a gente saiu, devido a ameaças que a gente já sofreu de menores, que sabe que se você for envolver com menor hoje, ou você deixa pra lá, ou então você entra pra resolver, porque os caras não tem nada que freie, não tem respeito nem com polícia, nem com pai, nem com mãe, e já chega na delegacia rindo. Nós somos chacota no mundo inteiro. Isso é uma vergonha para o povo brasileiro. A Secretaria de Direitos Humanos se baseia em números que mostram que apenas 20% dos adolescentes que cometem crime voltam a delinquir. No sistema penitenciário, a reincidência seria de 70%. Qual a lógica você tirar de um sistema que é razoável e levar para um péssimo? Quem que vai ganhar com isso? Ninguém. As pessoas estão iludidas achando que vai ficar melhor, mas não vai ficar pior. Houve bate-boca e gritos organizados durante o debate. Errado, se eles não apresentam o projeto, só ficam na falácia. Não, que a maioridade não precisam, mas não apresentam nenhum projeto. Como que vão corrigir isso? Ficam só na política. Cadê? Chegar com uma proposta que válida, apresentar alguma coisa que signifique algum resultado. Mas não, fica só na política. Vai ficar na mesma coisa, vai ser só não. Pois é, e eu recebo aqui nos estúdios do Brasil Urgente Minas, como a gente combinou essa semana toda, 2 deputados federais que estão lá em Brasília discutindo esse conteúdo, né? Nós vimos a matéria, o assunto é polêmico e divide opiniões dentro e fora dos ambientes políticos. Por isso, nós aqui do Brasil Urgente Minas queremos ampliar essa discussão. Opinião, cada um pode ter a sua, mas é importante que ela seja baseada em argumentos sólidos. E para a formação de opinião, nós sabemos que é fundamental debater, discutir ideias e aprofundar no assunto. E é isso que o programa de hoje quer propor. A discussão de ideias, de pontos de vista distintos, né? E para o debate de hoje, eu recebo aqui com muito orgulho e com muita honra, no estúdio do Brasil Urgente Minas, o deputado federal pelo PMDB, Laudívio Carvalho, favorável à redução da maioridade penal. Além dele, eu também recebo com muita honra e com muito orgulho o deputado federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores, Adelmo Leão, que é contra a redução. Deputados, muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo e ter aceito o nosso convite aqui. E eu já vou abrir logo essa discussão ouvindo o senhor, né, que vem, a gente conversava aqui um pouquinho antes, o senhor é contra a redução da maioridade penal. Boa tarde. Boa tarde, quero cumprimentá-lo, agradecer pela oportunidade de estar aqui com você no Brasil Urgente, agradecer aos telespectadores da TV Bandeirantes, agradecer por estar aqui ao lado do Laudívio, essa pessoa que eu respeito muito, e que nós temos uma coisa em comum. Sim. Eu tenho certeza que nós temos uma coisa comum, e talvez seja, e possam existir outras, é que todos nós queremos reduzir a violência no Brasil. Nós queremos. Sim. Mas eu estou absolutamente convencido, pelos alguns dos argumentos que aqui já foram colocados por autoridades nesta área, de que a redução da idade penal para efeito de penalização não vai resolver o problema, não vai reduzir a violência no nosso país. Infelizmente, a situação carcerária no Brasil é trágica, é dramática, reconhecida por todos. Sim. Nós temos mais de 600 mil presos, onde tem 2 vagas, para 2 vagas tem 5, 6 presos, onde a reincidência é enorme, acima de 70%. E nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que ainda não está praticado na sua inteireza. Entendi. Então, antes de fazer a redução da idade penal, eu entendo que existem ações muito positivas. E antes de colocar o jovem, tratar o jovem que tenha causado algum mal, nós temos muito o que fazer, mas muito o que fazer, na educação, no acolhimento, na estrutura da família. Tem outras alternativas preliminares que não nos permite, nesse momento, colocar a questão da redução da idade penal como algo para solucionar um problema tão grave como é a violência no Brasil. Eu também recebo o deputado Laudívio Carvalho, que sim defende de forma entusiasta a redução da maioridade penal. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Stanley. Primeiro dizer da alegria em estar aqui no Brasil Urgente. Eu apresentei o Minas Urgente. Verdade. Não é? Aqui Meu nessa professor. casa. Professor nada, eu aprendo todo dia um pouco. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, eu apresentei o Itatiaia Patrulha durante 14 anos. Todo mundo me acompanhou durante 35 anos na Rádio Itatiaia. A frase que eu mais ouvia era, vai dar nada para mim, cadeia não é eterna. Sou menor, sou de menor, não vai acontecer nada comigo. Essa era a frase recorrente. Em cada 10 ocorrências em que eu trabalhei como repórter de polícia, pelo menos 8, existia a participação de menor. Aí eu pergunto, o que vai resolver nessa hora? Você tem que dar o remédio para curar o paciente. E o doente é a sociedade. O doente não é esse adolescente, não. Porque aos 16 anos de idade, ele sabe muito bem o que faz. Ele sabe votar para presidente da República. Ele sabe que não vai dar nada para ele. Ele sabe que na esquina da casa dele tem um cartório que ele pode registrar um filho. Ele sabe de absolutamente tudo. O chamado garoto, entre aspas, de 16 anos de hoje, não é o garoto da década de 1940, do século passado, não. A sociedade está desorganizada, está desarranjada. E é preciso ter um rearranjo nesse momento. Senão a sociedade não aguenta. Nós temos que parar com esse conceito de passar a mão na cabeça de quem agride a sociedade. Você tem que passar a mão na cabeça de quem é vítima da sociedade. Quando eu vejo as pessoas dizendo, não vai resolver, eu não concordo com isso, as cadeias estão cheias. O dia que alguém, que um menor, colocar uma arma na cabeça do seu filho, que invadir a sua casa e meter uma arma na cabeça da sua mãe, doente numa cama, você vai parar para repensar. Eu vivi isso nas ruas de Belo Horizonte, na região metropolitana, ouvindo mães chorando em cima de cadáveres de filhos que eram brutalmente assassinados por menores. Eu não estou aqui defendendo que a sociedade seja vingadora, até porque eu não sou vingador. Eu não sou vingador. Eu sou apenas um cidadão que entende a dor de quem é vítima de um menor com uma arma na mão. Por isso que eu defendo a redução de 18 para 16 anos. E vou até dizer mais, Stanley. Sim. Eu já falei no Congresso Nacional, já falei na Câmara, e o meu companheiro, o meu colega, o Adelmo, sabe muito bem disso. Quando as pessoas dizem assim, mas reduz de 18 para 16, daqui a pouco de 12 ou de 13, esses menores estarão no crime. O que eu disse lá na Câmara Federal? Eu falei isso em pronunciamento na tribuna. Se nós não endurecermos a legislação, seremos eternos reféns do medo. Tem que pegar o maior de idade, que está no cometimento do crime com o menor, ou em comprovada a sua participação, dizer para ele, olha, o crime é de homicídio, um homicídio qualificado dá de 12 a 30 anos, a média no Brasil é de 20, você vai tomar 20 anos de cadeia. Ele vai parar de levar o de 10, o de 11, o de 12. No dia que o maior responder pelo crime, isso começa a mudar também. Eu quero fomentar essa discussão com os senhores com casos concretos. Porque enquanto a gente fica no plano ideológico, entretanto, o Laudívio coloca aqui alguns casos que aconteceram de fato, mas eu tenho duas imagens que eu queria propor aos senhores que acompanhem comigo. Gabriela, solta para mim, por favor, as imagens. Tô indo mundão também, perdi meu filho, né, velho? Tô ligando pra nada mais não, agora ganhar ou perder, ué. Nem nada pra ganhar ou perder mais não. No dia a dia, como é que funciona o planejamento de vocês para fazer esses assaltos? Fumar uma maconha, chegar de tarde e ir pra pista, né? E pedir a Deus pra abençoar a nossa caminhada. Só isso, né? Como vocês escolhem as vítimas? Aí nós chegamos, escolta e depois eu vou e prendo. Hoje você estava com mais 2 amigos, né? Tava. E como foi a ação de hoje? Prendi o piloto, eles ganhou, foi embora, eu fiquei, eles me ganhou. Quantos anos que você está envolvido já no crime? Não, Deus de menor, tem muito tempo. A vida toda, quase a vida toda, né, velho? Sei mesmo, não tive outra escolha não, né? E agora você está indo mais uma vez detido, apreendido pela polícia, com mais uma arma apreendida. E se sair, pretende continuar no movimento? Pretendo não, né? Agora eu vou mudar de vida, senão eles acabam matando eu. E até completar os 18 anos, se você sair, como é que fica a situação? De boa, começa a ralar de novo, né? E paro, né? Porque senão eles acabam matando eu, como eu falei, né, velho? Eles já mandou avisar que se pegar, vai matar. Eu só passei, eu tava indo pra casa da minha tia, Dolores, que mora ali embaixo ali. Aí eu ouvi o sacolão, eu pensei em roubar. Mas o que sua tia Dolores vai falar pra você agora, rapaz? Não era pra mim ter feito isso, então eu nunca pensava isso de mim. Tá arrependido? Tô. Vai fazer isso mais não? Não vou não, senhor. Promessa mesmo? Promessa, eu vou caçar um serviço, ele tá mudando a minha vida. Vai mudar de vida então? Vou.
Deputada Delma, a pessoa quer mudar de vida e ele sai da medida socioeducativa e vai buscar emprego. Ele vai buscar emprego aonde? Considerando que ele está dizendo, eu quero mudar a minha vida e quero arrumar um emprego. Ele vai buscar esse emprego aonde? Essa pergunta a gente tem que fazer para quem dá o emprego, nós temos que perguntar para o Estado. Esta é uma questão fundamental que está colocada como alternativa. Sim. Porque se nós deixarmos a juventude de 15, de 14, de 18, de 20 anos, sem dar amparo, cuidado, escola, educação, sustentabilidade, nós corremos o risco de continuarmos assistindo depoimentos desta natureza. Então, não é só aquele que vai buscar emprego. O que nós temos, aí sim, é o grande desafio que está colocado. Não reduzir a idade penal. Onde nós vamos colocar a nossa juventude? Praticando ou não algum e qualquer tipo de delito. Como é que nós vamos cuidar da juventude? Como que está organizada a família brasileira? De onde vêm essas crianças? Como que elas nascem? Como elas são tratadas enquanto crianças? Depois enquanto adolescentes. E o tempo da adolescência, como diz aqui o Laudívio, em que os meninos sabem com 12 anos, sabem com 13, com 14, com 15, com 16, mas o saber não é tudo para que a pessoa estabeleça atos comportamentais. Expressão cultural. A expressão cultural é fruto de uma diversidade de fatores. Ora, nós estamos vivendo uma sociedade onde que as nossas famílias estão destroçadas, desamparadas, desassistidas. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a educação ainda é uma ação muito precária, embora a pátria educadora. Então, esses desafios são colocados para nós preliminarmente. Essa resposta que tem que ser dada, o Estado, a sociedade, as empresas, a igreja, todos nós, o Estado brasileiro, não é expressão só de governos, de municípios, é a expressão do Estado brasileiro. Nós temos que discutir exatamente isso. E o senhor acha, já vou com o Laudívio, mas o senhor acha que o Estado brasileiro, no Pacto Federativo, está preparado para recepcionar os adolescentes que, na vida do crime ou no mundo do crime, baterem a porta dele e pedirem ajuda? Eu estou convencido que ainda não. Ainda não. Que o Estado tem que melhorar muito. Ele tem que aprimorar a estrutura, por exemplo, para garantir que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja implementado na sua inteireza. Sim. Então, isso cabe ao Estado. Eu entendo que cabe ao Estado brasileiro cuidar de tal forma da nossa juventude, onde que eles tenham oportunidade ao esporte, ao lazer, à cultura, à educação. Nós não podemos dizer, e essa aqui é uma justificativa que tem sido utilizada de maneira muito intensiva, Sim. de que o Estado está falido. O Estado não dá conta. Ora, se nós utilizarmos esse argumento e dizer então que o Estado tem que prender, eu tenho que reduzir a idade penal para que o Estado possa dar conta desse caso, e eu posso responder isso categoricamente. Se o Estado não dá conta de cuidar do menino, da criança, do adolescente, que praticando um ato infracional, ele tem medidas socioeducativas durante 2, 3 anos, ou um tempo maior que pode ser estendido por ordem judicial, ele não dá conta disso. Eu vejo no estado de São Paulo, recentemente nós vimos esses casos todos. Como que nós estamos dizendo que o Estado vai ser melhor reduzindo a idade penal? Jogando esses jovens nas cadeias, tratando de acordo com o Código de Processo Penal, Sim. sabendo que dentro dessa lógica, a maioria das pessoas tratadas no sistema penitenciário, como diz o próprio ministro da Justiça, o Eduardo Cardoso, o próprio ministro, que são escolas de crime, que são estruturas que não recuperam as pessoas. Em nome da falência do Estado, eu tenho que reduzir a idade penal para julgar esses meninos lá. Isso é absolutamente inaceitável. Entendi. Se nós não damos conta da situação que está aqui, Sim. nós temos que pensar, e aí sim, nós temos que discutir qual é o Estado que nós queremos, onde é que nós queremos chegar. Eu não tenho dúvida que tem outras alternativas muito mais interessantes. Em relação do jovem que tenha praticado o ato infracional, que ele seja submetido à aplicação correta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sua inteireza. Ao invés de nós estabelecermos que a pessoa, que o menino que tenha praticado um ato mais grave, ele fique até 3 anos, que ele fique o mínimo de 3 anos. Isso nós podemos ajustar. Sim.
Nós podemos melhorar o ECA, inclusive, sim, é passível de melhorar. Sim. E colocar num lugar e num tratamento adequado para que este jovem seja recuperado. Eu vou tratar de uma outra questão com você para ver que situação que seria reduzir a idade penal. Nós vamos prender, dentro da lógica dita agora de redução da idade penal, na lógica penitenciária do Código de Processo Penal, um jovem com 16 anos que tenha praticado um crime grave, hediondo. Quanto tempo que ele vai ficar preso? Qual é a média das pessoas que ficam presas hoje no Brasil? 10 anos? Ou 12 anos? Ou 15 anos? Tirando dele todo esse tempo da juventude e colocando ele na escola do crime, ele vai sair com 26, 28, 30 anos. De onde? Da escola do crime. Ele vai ser bonzinho? Ele vai ser melhor que esse que está aí apontado hoje, que está dizendo que a situação dele é grave? Uhum. Eu não tenho dúvida que não vai ser melhor. Deputado. Então, se fosse, né, por justiça, eu não sou a favor da redução da idade penal. Por melhorar, por combater a violência, eu não sou a favor. Por recuperar, eu não sou a favor, porque não recupera. Certo. Eu sou a favor de que a gente tome as medidas alternativas, que a gente melhore o Estado brasileiro, que a gente fortaleça a família, que a gente invista em educação. O governo federal definiu que o Brasil será a pátria educadora. Nós temos que traduzir isso na prática. Aí o senhor colocou a situação do Laudívio muito difícil. Porque se o Estado não está em condições de receber o adolescente infrator, Laudívio Carvalho, vamos colocar ele aonde? Veja bem, nós temos que fazer algumas colocações aqui. Primeira delas, se o Estado é incompetente para dar emprego, para dar educação, para dar saúde, e é incompetente para dar segurança, quem vai ficar preso não é aquele que comete o crime, não. Somos nós dentro de casa. Essa é a primeira questão. Aos 11 anos de idade eu era pai. Muitos de vocês dizendo assim, mas pai como? Eu cuidava do meu pai, que era doente, da minha mãe que tinha problema de saúde, e de um irmão com 1 ano de idade. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Isso não me fez entrar para o mundo do crime, isso não me causou problema mental algum. De idade. Por que o menor hoje no Brasil não pode trabalhar? Por que ele não pode ter uma carteira assinada? Por que ele não pode estudar pela manhã e trabalhar à tarde, até mesmo para ajudar a sua família? Nós temos que pagar pela incompetência do Estado? Se a polícia não consegue prender o bandido porque não tem vaga na penitenciária, eu é que tenho que ficar preso dentro de casa? Essa pergunta eu gostaria de fazer para a senhora, minha amiga dona de casa, para o senhor, meu amigo trabalhador que está aí do outro lado. Nós temos que tomar a medida agora, sabem por quê? Nós não estamos falando aqui de furto de celular na Praça 7, nós estamos falando de redução da maioridade penal para crimes hediondos. É o homicídio, é o latrocínio, é o estupro. Quantos estupros acontecem durante o dia, durante a noite, durante a madrugada? Estupros cometidos por maiores e por menores de idade. Olha, nós temos que pensar o seguinte, eu citei um exemplo ainda há pouco. Se o homicídio qualificado dá de 12 a 30 anos, o camarada toma em média 20, o senhor é advogado, o senhor sabe que essa é a média nacional, 20 anos. Ele cumpre 4 e vai para a rua. Isso é um convite para o crime. Por que você que está nos assistindo agora, por que o senhor ou a senhora, por que você não para o seu carro no pirulito da Praça 7, bota o carro em cima do passeio na hora do almoço? Porque você sabe que será penalizado. A polícia vem e reboca o seu carro, te dá uma multa. Você vai ser penalizado. O crime no Brasil acontece porque compensa. Não acontece nada com ninguém. E o menor tem essa certeza, ele não tem a sensação da impunidade. Ele tem a certeza de que nada vai acontecer. Eu tenho defendido a redução da maioridade penal nos últimos anos da minha vida. E vou, semana que vem, no Congresso Nacional, continuar a defender. A senhora não pode perder a sua família, a sua vida, por causa de um menor, não. Por causa de um maior de idade, não. Nós temos que combater o crime de frente. E você tem que começar a combater o crime no pequeno delito. Porque quem furta um celular hoje na Praça 7 e não é punido, amanhã estará assaltando a fábrica de celulares onde o seu filho trabalha. Pois é, e durante um evento realizado hoje, o governador de Minas, Fernando Pimentel, se posicionou sobre a redução da maioridade penal. Vamos ver o que disse Sua Excelência o governador. Eu, particularmente, não compartilho da tese que reduzir a maioridade vai solucionar o problema. Eu acho que vai agravar. Vocês trabalham nessa área, na questão da tutela, em outras questões correlatas, sabem, como eu, que a sociedade brasileira, embora tenha
constituído e aprovado uma legislação, eu acho, moderna, adequada, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não a colocou totalmente em prática, portanto, nós não temos o Estatuto funcionando como deveria. Eu acho que é injusto a gente fazer um julgamento do Estatuto se ele não foi colocado em prática. Podemos aperfeiçoar, é verdade que existem até propostas nesse sentido, né? De aumentar um pouco o prazo da medida socioeducativa, isso tudo é possível. O que eu não acho correto é nós, nesse momento, em função, às vezes, de um fato de mais impacto na opinião pública, infelizmente acontece, cometido por um menor de idade, nós começamos a discutir a redução da menoridade de forma meio leviana. Eu acho isso um perigo para o Brasil e queria compartilhar essa preocupação com os amigos e amigas que estão dedicados a isso, inclusive em função do cargo que ocupam no serviço público. Essa é a opinião do governador. Só não acho que a discussão é leviana, governador. Desculpa a minha franqueza. Não tem ninguém leviano discutindo essa questão ainda não, né? Traz pra cá. Quero falar com você que está em casa, porque a vida é cheia de momentos importantes. É seu filho que passou no vestibular, é o aniversário de alguém da sua família, ou então é a promoção que você ganhou no seu emprego. E o que é que a gente faz nesses momentos? Corre para falar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que você gosta, porque momentos importantes não podem ficar para depois, não é verdade? Então, olha só essa dica. Com o Claro Fone, você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$ 19,90 por mês no Combo Multi. Você conta com todas as novidades, para quem você quiser, não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você também conta com serviços inteligentes grátis, como a Conferência 3, o identificador de chamada e chamada em espera. Não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora no 4004-8021 e peça já o seu. Claro, é você quem faz o agora. Ô, Lincoln, deixa eu vir para cá. Rafael Martins, uma pergunta para os deputados, porque eu sei que são centenas. O papel do Rafael aqui acabou já. Já são centenas de mensagens, muitos adolescentes sendo a favor da redução da maioridade penal, adolescentes de 17 anos, adolescentes de 16 anos, estudantes se manifestando também a favor da redução, como o Júnior, que disse que é totalmente a favor. O Célio Cunha de Sabará, ele disse que é a favor da redução independentemente da idade. Certo. E que os menores de bem não serão punidos. Agora, uma pergunta aqui da Gisele, de Juiz de Fora, para o deputado Laudívio Carvalho. Juiz de Fora, viu, deputado? Isso, ela está ansiosa assistindo lá. A gente agora. Ela está ansiosa lá, deputado. Ela quer saber quando é que será votado isso e por que tanta demora para se reduzir essa maioridade penal. Veja bem, a Câmara Federal demorou 23 anos para votar a PEC 171, que é essa que reduz a maioridade penal. A própria burocracia política, a própria burocracia regimental faz com que um projeto de lei, ou que uma decisão que deveria ter sido tomada há mais de 20 anos, seja protelada. A grande verdade é essa. Mas na próxima terça-feira, o presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, já anunciou, na próxima terça-feira colocará em votação, e tenha certeza, você, minha amiga de Juiz de Fora, vocês de toda Minas Gerais, eu estarei lá, de pé, para botar a minha digital e dizer: quero a redução da maioridade penal, sim. Terça-feira começaremos a votar em Brasília. Olha, Rafael, muitos relatos chegando aqui também de pessoas que já foram vítimas de adolescentes, de crianças com armas na cabeça, assalto à mão armada dentro da casa, né? Teve a casa invadida. E não para de chegar ali, não para de chegar, não. Aqui está o Lucivaldo de Esmeraldas, ele parabeniza o programa e diz que não deve se julgar o criminoso, mas sim o crime que ele cometeu. Concordo plenamente. Isso, independentemente da idade. O Davidson do Ribeiro de Abreu, um abraço para o Davidson, diz que enquanto o investimento for maior na segurança do que na educação, vamos sempre enxugar gelo. E uma pergunta para o senhor, deputado Adelmo. O Luiz Malé, de Belo Horizonte, ele diz o seguinte, olha, o que resolve é a distribuição de renda e igualdade. Ele concorda com o que o senhor tem dito. Mas o João Araújo, ele diz aqui o seguinte, olha, se o menor pode votar, por que ele não pode ser julgado pelos seus próprios atos criminosos? Primeiro, o menor é julgado e é punido. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem diversas proposições e diversas maneiras de punir. E punições que não são simples e nem sempre são pequenas. Quando um jovem que tenha cometido um crime e submetido às penalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, quando termina de cumprir a sua pena, ele já adquiriu a condição de adulto, inclusive. E por que não colocar no sistema penitenciário tradicional? É porque o sistema ele está falido. Se o sistema
do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não está completo, se o Estatuto não está aplicado na sua inteireza, ainda assim é algo que nós podemos evoluir, melhorar e dar o melhor, mesmo com as fragilidades. Nós temos os melhores resultados de recuperação. O jovem é que tem melhor potencialidade, maior possibilidade, maior sensibilidade no sentido de um trato adequado, inclusive com a punição, ele recuperar. Este é o fator. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. E eu posso dizer também que não são todos os jovens que querem a redução da idade penal. A União Nacional dos Estudantes não quer, já manifestou através da sua liderança. A União Brasileira de Estudantes Secundaristas já manifestou no Congresso Nacional que também não quer. E isso eu digo para vocês, principalmente para a juventude, a redução da idade penal, transformar o jovem, colocar hoje nas penitenciárias brasileiras, é uma ameaça à juventude. É ameaça não só aos jovens que cometeram o crime, é uma grande ameaça à juventude brasileira. Rafael, com você de novo. Manuel de Betim, ele aponta aqui uma contradição, deputados. Ele diz o seguinte, olha, ele mora em Betim, ele tem uma filha de 14 anos que vende chup-chup na rua para ajudar em casa. O Conselho Tutelar foi até ele e o advertiu para retirar a menina da rua. Mas é o retrato do Brasil, Rafael. É o retrato do Brasil. Essa criança não pode vender chup-chup para ajudar a família, mas se for cooptada pelo tráfico de drogas, vai levar no final do dia R$1.000 para casa. E aí, se for apreendida e levada, meia hora depois volta para a rua e vai traficar de novo. É o erro que acontece no Brasil, no meu entendimento, é que o próprio governo não apoia aquele que quer trabalhar. Por que eu, aos 11 anos de idade, lá na década de 70, trabalhava? Por quê? Eu tenho certeza que o Adelmo, que é meu companheiro, por quem eu tenho todo o respeito, e fui inclusive eleitor dele, aqui em Minas Gerais, quando foi deputado estadual, eu já disse isso ao Adelmo, fui eleitor, votei nele. Ele é um homem que nasceu na roça. Nasceu no interior e eu garanto que de pequeno ele já ajudava o pai a fazer alguma coisa. Com certeza que fazia, ainda que fosse algo muito simples. Hoje não se pode, porque aí estão dizendo que o pai está explorando a filha de 14 anos. Ô gente, aqui, a sociedade não pode pagar pela incompetência do governo, não. Não pode pagar pela desorganização do poder público, não. Deputado Adel. Eu preciso dizer aqui para o Valdívio que, além de ter tido a oportunidade, ter que ter trabalhado muito pequeno ainda, muito jovem, não foi o que meu pai me deu de melhor. O que meu pai me deu de melhor e que me fez hoje o ser humano que eu sou, nós somos no conjunto, mas de melhor foi a educação. Foi a convicção dele, mais clara, de que nós não teríamos um futuro reverente, respeitoso, né? Nós não teríamos oportunidade de sermos felizes na vida se nós não fôssemos educados. Mas qual a melhor educação se não trabalho? É educação. Que tem regras. É educação, tem escola regras. de boa qualidade, né? É o colo, é o carinho, é o acolhimento. Não é essa questão do trabalho infantil. E não posso dizer que o Estado impede uma menina vender chup-chup na rua e permite o menino vender droga na rua. Isto é uma ilação. Esta é uma afirmação absolutamente equivocada e inaceitável. O Estado brasileiro não permite que nenhuma criança venda droga na rua. Lamentavelmente, nós não temos um Estado suficientemente forte, organizado e com o poder adequado para fazer com que as nossas crianças, ao invés de venderem chup-chup na rua, ao invés de venderem drogas, elas possam estar na escola, elas possam estar no esporte, elas possam estar numa condição onde que a cultura, o esporte e a educação sejam um espaço de construção da cidadania. É isso que está faltando ao Estado. Nenhuma justificativa do que porque eu não trabalho, eu torno violento, eu fico pior, eu não venço na vida. Nós não temos a oportunidade de termos os jovens numa condição mais digna, não é porque eles não possam trabalhar. É porque o Estado brasileiro não oferece a eles o que pode e deve, o que está na Constituição. Educação, saúde, cultura, lazer, condições dignas de desenvolvimento e organização da família. Deputado Valdívio. Você que é apresentador e que é advogado, Stanley, meu colega, plantar maconha é crime? Plantar é? Plantar maconha. Colher maconha é crime? É crime. Transportar maconha é crime? Crime. Vender maconha é crime? Também. E usar maconha na rua é crime no Brasil? Hoje não mais. Então, pelo amor de Deus, se plantar, transportar, vender, tudo isso é crime, usar não é crime? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Não se pune o adulto por causa do crime. Então eles vão pegar um menor de idade e vão colocar para vender maconha, vão colocar para vender haxixe, vão colocar para vender crack. Tem que haver punição sim no país. É punição para o adulto que comete o crime e que leva o menor também para o crime. Eu já propus, já falei aqui,
que o adulto tem que ser penalizado. E vou dizer mais. Calma aí, peraí, deixa eu terminar de falar aqui, deputado. Só complementando. Eu propus, inclusive, voltando naquele assunto que o senhor dizia ainda há pouco, fiz uma proposta e espero que o senhor vote comigo lá no Congresso. Todos os presídios construídos no Brasil a partir de agora, foi um requerimento que eu fiz, todos os presídios deverão ter uma oficina de trabalho. O preço tem que trabalhar para dar conta do que nós estamos gastando com ele. O menor que for apreendido e for levar para o mesmo sistema, ele tem que ter lá dentro, no centro de recolhimento, um local para estudar e para aprender uma profissão. Deputados, é a minha contribuição enquanto deputado, enquanto defensor da família mineira. Deputados, uma audiência realizada hoje na Assembleia Legislativa de Minas discutiu um projeto de lei federal que prevê a revogação do Estatuto do Desarmamento. Acompanhe comigo a discussão. O autor do projeto de revisão do Estatuto do Desarmamento defende a posição dele baseando-se em números. Aproximadamente 60 milhões de pessoas, 64% da população brasileira, naquele momento do referendo, disse não ao desarmamento. Ou seja, disse sim à possibilidade do cidadão de bem também ter uma arma para se defender. E de lá para cá, após o Estatuto do Desarmamento, houve uma redução de comercialização de armas no Brasil em torno de 90%. Nós teríamos que ter reduzido a criminalidade em todo o Brasil. E ao contrário, o que nós vimos? Em praticamente todos os estados da federação aumentar a criminalidade. Algumas exceções em alguns estados, mas por uma ação própria do estado e investimentos em segurança muito fortes, digamos, igual ao estado de São Paulo. Deputados federais que elaboraram o texto que prevê alterações no Estatuto estiveram em audiência pública na Assembleia Legislativa para apresentar o projeto de lei a autoridades e representantes da sociedade civil. A minha preocupação como líder de juventude é que neste momento, à medida que aumentarmos o número de armas, diminui-se o diálogo, porque eu passo a deixar de usar a minha voz para argumentar e dialogar e usar a minha mão no gatilho. O polêmico projeto de lei que divide opiniões no Congresso Nacional prevê a descentralização de procedimentos burocráticos para se conseguir registrar uma arma de fogo e a redução da faixa etária para se comprar o primeiro revólver, de 25 para 21 anos de idade. Nós buscamos entender a realidade do Brasil, porque a realidade do sul do país é uma, a realidade do norte do país é outra. Então é preciso que eu, como relator, tenha a consciência plena do que as pessoas querem, do que as autoridades pretendem também, a partir do momento que nós apresentarmos o relatório final do projeto do deputado Rogério Peninha. O deputado estadual Cabo Júlio é um dos que defendem o direito de a população se armar. Essa ideia de que, olha, nós vamos endurecer o jogo e nunca mais a polícia vai prender uma pessoa com uma arma na rua, não é uma verdade, né? Algumas legislações foram votadas para que o Estado pudesse retirar sobre si a responsabilidade da inoperância, né? Foi votado o Estatuto do Desarmamento, o número de apreensões de armas na mão dos bandidos diminuíram? Nem um pouco, muito pelo contrário, aumentou. Associado a essa discussão, a gente tem que associar. Está muito fácil o bandido de Minas Gerais ir no Paraguai comprar uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, uma metralhadora. Outro dia a Polícia Militar pegou uma metralhadora no morro. Então, essas armas não saíram de um cidadão, foram compradas em outros países ou entraram no mercado negro. Então, nós precisamos dizer o seguinte: o cidadão de bem pode ou não pode ter o direito de comprar uma arma, e com essa legislação mais dura, as armas deixaram de entrar ou não. Isso tem que ser associado a uma política de combate à entrada de armas e drogas nas nossas fronteiras. Só o Acre tem 700 quilômetros de fronteiras secas e não se faz nada para combater isso. Conhecido por ser polêmico por suas declarações, o deputado federal Jair Bolsonaro também defende a revisão do Estatuto do Desarmamento. A minha intenção, da maioria, é o artigo número 2, né, da Constituição Americana. A posse de arma é um direito do cidadão de bem, porque a vagabundagem toda está armada. População desarmada é uma população facilmente dominada. Pois aí nós aqui na capital dos mineiros estamos recebendo o vereador Joel Moreira, grande amigo vereador Joel Moreira, que quer participar da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, né? Joel, boa tarde, obrigado pela sua permanência aqui mais uma vez. Boa tarde, fica à vontade. Deputado Valdívio. Eu tenho recebido muitas pessoas na Câmara Municipal de Belo Horizonte e algumas pessoas têm falado dessa questão do desarmamento. Qual que é a alegação da maioria do cidadão de Belo Horizonte? Olha, não diminuiu a violência, a criminalidade com o desarmamento. E que o cidadão de bem, hoje ele está desarmado e desprotegido. E o traficante, o bandido, o ladrão, não.
Então, esse é um tema que a gente gostaria de colocar para vocês. E uma outra questão, é a questão das guardas municipais. É o armamento das guardas municipais. Eu gostaria de deixar essa questão para vocês. Até encaminhei para o deputado Laudívio, que apoia essa questão. Tem que ser debatido, porque a criminalidade está grande e o cidadão está desprotegido. Olha, deixa eu aproveitar e falar a questão da guarda. Eu até anunciei nessa audiência pública lá na Assembleia Legislativa hoje que eu sou favorável ao armamento das guardas municipais. Não sou favorável de agora, não. No Itatiaia Patrulha, há anos eu defendo isso. Porque como é que um guarda municipal vai defender a propriedade do município? Vai defender a vida de alguém que está usando uma escola, alguém que está usando um posto de saúde, se ele não tem como defender a própria vida, a própria existência. Então eu sou defensor, sim, do armamento para a Guarda Municipal. Vou aproveitar aqui, eu sou relator do projeto de lei 3722 do deputado federal Rogério Peninha. Estão dizendo aí que é a nova campanha do armamento ou do desarmamento. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Eu não vou adiantar o meu voto, não. Meu voto será dado na última semana do mês de agosto, mas tenho certeza absoluta que eu sou defensor da vida. O cidadão tem que ter o direito de defesa, já que o Estado é incompetente para defender a nossa propriedade e, mais que isso, defender a nossa vida. Então, não estou adiantando o meu voto, estou dizendo que farei o melhor. Levarei para o Congresso Nacional o melhor relatório para o povo brasileiro. E tenho certeza que o povo não ficará decepcionado com o relatório que eu vou levar. Você viu que nós temos algumas coisas em comum. Eu também sou defensor da vida. Da vida plena, da vida em abundância, como pregada, não é, no nosso Evangelho, nos princípios fundamentais da defesa dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu não vejo que esta vida fique mais protegida por armar, direito de armar a população civil, dizer, primeiro ela tem direito, dizer que não pode, eu posso comprar uma arma, eu posso registrar uma arma, só que a situação está dificultada. E os argumentos são muito frágeis para justificar armar a sociedade civil. Eu quero dar um exemplo. Eu tenho um colega, nós fomos colegas de escola, da universidade, médico, que tratou de uma pessoa que depois assaltou a casa dele, e ele foi morto por uma arma que era dele, que ele portava a arma. Eu, enquanto cidadão civil, vou comprar uma arma em nome da defesa da minha vida e da minha segurança para enfrentar o bandido que compra escopeta, metralhadora e que compra lá. Isso é que nós temos que estar combatendo aqui. Dizer que o nosso Estado tem que estar fortalecido, que as nossas Forças Armadas têm que estar fortalecidas para combater o que está... a situação dos bandidos. É isso que nós temos que fazer. Certo. Eu defendo que a polícia militar e que a polícia, que em determinados momentos de combate ao tráfico, ao bandido, que ela esteja armada para fazer isso. Mas não defendo nem que a polícia militar, Stanley, fique armada em nome da defesa, a não ser que a defesa própria, autodefesa. Não é assim. Eu estou convencido de que para defender a vida e a vida em abundância, não é armar a população civil que nós vamos dar um passo de qualidade. Senhor, só um minutinho, só fazer duas considerações em relação ao que o nobre colega acaba de dizer. Acidentes acontecem, você descendo a escada da sua casa, bate a cabeça no chão e morre. Então uma arma dentro de casa, cujo proprietário é vítima dela, isso para mim é acidente. Acidente acontece em qualquer lugar. E segunda coisa, ninguém está defendendo que alguém vá comprar uma arma no centro de Belo Horizonte e leve para casa. Por isso que o Estatuto atual e o projeto 3722, os dois demonstram claramente, para adquirir-se uma arma, é preciso fazer um teste psicológico, vai passar por uma clínica especializada e o psicólogo vai dizer, não, ele pode. Aí vai fazer o exame de tiro, ele vai se preparar para usar aquela arma. Já pode. Então, não é que ele já pode, é que se a lei der essas condições e ele cumprir todos os requisitos exigidos ou os pré-requisitos colocados ali, ele tem o direito. Eu entendo que ele tem o direito. Ninguém vai comprar uma arma, botar na cintura e sair, não. Ninguém está querendo afrouxar no projeto de lei 3722 a compra, não. O porte, não. É preciso disciplinar. Ninguém está querendo vender arma em boteco, ninguém está querendo vender arma na esquina. Então, se o acidente acontece em qualquer lugar, de carro, a pé, de moto, de bicicleta, em qualquer lugar. E para comprar uma arma, para se adquirir uma arma ou para ter o porte de arma, é preciso um exame psicológico e um exame de conhecimento da arma.
Deixa eu começar a costurar então o nosso encerramento. Vereador Joel Moreira, o senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Agora eu tenho um recado para os nossos parlamentares, nossos deputados federais. O jovem de Belo Horizonte, ele quer trabalhar, ele quer lazer, ele quer direito a ter acesso à educação de qualidade. E eu tenho recebido vários jovens com problema de conseguir trabalho, porque a legislação hoje ela não permite que o jovem trabalhe a não ser na condição de menor aprendiz. Muitos querem trabalhar, muitos querem ajudar as suas famílias e muitos querem pagar os seus estudos. Então, é uma questão que a maioridade, nós estamos falando da questão da punição, da questão criminal, mas nós queremos também essa maioridade civil para ele poder exercer plenamente a sua cidadania. Uma vez que ele pode votar, ele pode escolher os seus representantes, ele quer ser votado, ele quer dirigir, ele quer poder trabalhar, e essa é uma questão que o jovem de Belo Horizonte tem colocado para a gente na Câmara Municipal, e eu gostaria que vocês defendessem essa bandeira, da possibilidade de trabalhar, principalmente. Da minha parte, já é um compromisso. Mas deixa eu dizer uma questão que eu acho que é fundamental para você. Hoje, um jovem de 16 a 18 anos, se ele praticar um delito e se tiver um adulto ao seu lado, esse adulto é penalizado e ele sofre as consequências de estar utilizando o jovem. Se nós reduzirmos a idade civil desse jovem, eventualmente a prostituição, né, a manipulação dele fica muito mais agravada. E quero te dizer uma coisa, como professor de fisiologia da Universidade Federal. O jovem nesse tempo é um tempo de adolescência, é um tempo do desenvolvimento do corpo e da alma. Ele pode saber, mas ele não está adequadamente amadurecido para poder ser tratado como uma pessoa adulta, completa. Nós precisamos mais de protegê-los. Nós precisamos mais de oferecer a eles a educação, o lazer, né, a oportunidade de, nesse momento de amadurecimento, do desabrochar da vida, eles tenham oportunidade de receber do Estado, não a punição, mas receber do Estado aquilo que está faltando para ele do ponto de vista de deveres do Estado. Deputada Delma, se ele age como adulto, ele tem que responder como adulto, esse é o meu pensamento. Deputada Delma, a despeça de Minas Gerais, por gentileza, estamos chegando lamentavelmente ao final. Eu quero agradecer a você, agradecer seus telespectadores, dizer que nessa condição eu sei que a imensa maioria da população brasileira está muito angustiada e querendo que reduza a idade penal com a convicção de que esse processo significa redução da violência. Eu estou absolutamente convencido de que esse processo de redução da idade para efeito de punição não vai reduzir milimetricamente a violência. Eu temo que ela possa piorar ainda mais. Mas, no mais, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Casa do senhor, deputado Aldir Carvalho. Stanley, muito obrigado a você pelo convite. Obrigado, Rafael Martins, nosso velho companheiro. Parabéns, Joel Moreira, que é um dos grandes quadros políticos do Estado de Minas Gerais hoje. Meu amigo Adelmo, obrigado mais uma vez. Sabe, por esse debate tão democrático. E obrigado a você. Agora aqui, por favor, acompanhe através da TV Câmara. Terça-feira estarei votando pela redução da maioridade penal. Não podemos continuar do jeito que está. Obrigado. João Moreira, despeça-se de Minas Gerais. Gostaria de agradecer a participação, agradecer essa questão do debate. É uma oportunidade da gente ouvir os nossos deputados, ouvir vários pontos de vista e falar que eu respeito muito o deputado Adelmo, a sua trajetória, a sua visão humanista e educadora, mas eu sou a favor da redução da maioridade penal, o que não exclui todos os outros deveres do Estado para com os nossos jovens. Rafael Martins. Você está do lado de cá hoje. Isso, estou do lado de cá hoje. Agradecer aos nossos convidados, o deputado Aldir Carvalho, um grande companheiro e amigo, parabéns pelo trabalho. Deputado Adelmo também, parabéns pelo trabalho. Vereador Joel Moreira. E agradecer também essas centenas de participações, foram muitas mensagens. Eu quero agradecer demais o carinho e a confiança que vocês têm no nosso trabalho. E vamos continuar interagindo aqui no BandZap durante toda a semana. Acredito que esse é um primeiro de vários debates, né? Exatamente. E aí a gente conta sempre com a sua participação e confiança sempre. Muito obrigado. Onde é que eu tô, Lincoln? Tá no Tangui? Na Cinegrafistas, hoje comigo no estúdio, Tangui de Maria, Pisquila, Anderson Porto, dirigindo o programa Gabriela, Lincoln, Cris Galo, Maicon, Parente, Laurinha, Júlio Prado, diretor-geral de jornalismo. Agradeço demais, Minas Gerais, por esse carinho e espero que vocês possam ter apreciado e mudado a opinião, mantido a opinião, enfim, o que importa é que o que é urgente para você é urgente para a gente. Minas Gerais, até segunda-feira, se Deus quiser.